Já estamos ao vivo. Graça e paz, irmandade. Aí, ó, já tem gente aí, ó. Graça e paz, busca da verdade, somente as escrituras. Olha, rapaz, o povo tá bíblico, hein? Já olha os nomes aqui, ó. Em busca da verdade, somente as escrituras. Errais não conhecendo as escrituras. Irmã Só, Maria, graça e paz. Estava com irmão, saudade de vocês falar junto. Tá de férias, irmã Maria. Pegou uma semana de férias, né, já? um pouquinho de férias não faz mal para ninguém, né? Irmã Maria Augusta ficou muito triste aí com a nossa ausência, algumas pessoas aí. Espero que hoje o Espírito Santo nos ilumine aí a poder levar a palavra de Jesus e que vocês possam aí, né? Quem sabe algumas almas ser despertas hoje para o reino de Deus. Deus E abençoe. aí, Jean? Fala, Você não meu. foi levantado para ancião, não, nego, nessa remessa? Eu não sei, eu nem sei o que está acontecendo no mundo, rapaz, porque assim, Não? quando você entrou de férias, eu falei, vou aproveitar o gancho, né? Como eu estava falando para você no off aí. E aí eu me afastei das redes sociais, me afastei mesmo. Eu apaguei o aplicativo do YouTube, apaguei Instagram, para não receber notificação e nenhuma informação de nenhuma forma, né? Porque Aham. eu queria ter esse tempo de meditação na palavra de Deus, em Deus. Eu estava lendo aquele livro que eu te falei, do Tozer, e aí eu peguei e fiquei alheio. Então, assim, aí, como eu estava gostando daquele momento, a sós ali com Deus, né, de meditação, eu peguei e falei, bom, eu vou colocar um aviso no meu WhatsApp antes que as pessoas comecem a compartilhar informação comigo, porque eu não quero, né? Não quero saber de nada. E aí eu coloquei o aviso, parece que foi pior, rapaz. Porque eu falei, estou ausente, né? Em um tempo com Deus. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo? Você está mal já? Você está mal? Aí eu tive que mudar a mensagem. Eu não estou depressivo. Está tudo bem comigo. Não se preocupe. Eu só quero ficar ausente das redes sociais. Por favor, respeita. Falarei apenas com algumas pessoas. Ah, mas aí o povo não aceita, né? O que você está fazendo? O que você está falando? O que está acontecendo? E me ligava. Gente, eu quero um tempo para mim com Deus. Apenas isso. Pô, não fica difícil, meu irmão. Então eu não sei o que está acontecendo. Até quando eu tinha me programado voltar nesse final de semana e fazer uma live. Só que aí, quando eu fui assistir, eu não me senti bem de estar ali. Eu já vi alguma coisa ali de congregação, de tal. Eu falei, você quer saber da coisa? Eu não preciso disso, não, moço. Fica tranquilo, eu vou servir o ministério lá com o Fernandão. Eu sei que o caminho de Damasco aí é um caminho próspero aí para a gente semear o evangelho. Várias pessoas, né? Tem o Jailson, tem o Herbert, tem o Flávio, que já esteve por aqui. Você tem trazido pessoas fantásticas. Tenho certeza que são a porta do evangelho que Deus abriu para poder a gente estar falando aí das maravilhas de Deus. Então, mais importa nós falarmos de Jesus e menos de nós, né? Então eu falei, não vou ficar ausente. Desinscrevi de alguns canais eu saí e não estou acessando o YouTube de forma nenhuma, a não ser para escutar louvor. Então eu até vou no YouTube Music, coloco ali nos louvores, e porque eu não. É algo que. Quando você. Ô, Fernando, vamos ser sinceros. Quando você olha, por exemplo, a época que o Franciscon viveu, foi uma época de ouro, digamos assim, para o cristianismo. Tinha muita coisa acontecendo, né? Nós estávamos ali, os liberalistas já travando um duelo com os fundamentalistas e, de repente, surge um rebento, esse movimento pentecostal. Então tinha muita coisa acontecendo ali. E tinha grandes nomes. Tinha grandes nomes. Isso que nessa época que eu fiquei ausente, eu pude perceber. Tinha grandes nomes que contribuíram de fato para o corpo de Cristo, para a igreja histórica, né? Para escrever a história da igreja. E esse movimento pentecostal, na verdade, foi um grande. Eu vou falar para você a partir de hoje, sou continuista. Pentecostal nem me associa. Nem me, nem me associa. Porque teve muito erro, né?
E a gente vê que nessa época, principalmente em Chicago, estava um grande mover espiritual de homens preocupados com os rumos que a igreja estava tomando. Então, tinham grandes nomes preocupados, as pessoas escrevendo a respeito disso, debatendo a respeito disso, para que a igreja não se perdesse, né? Porque nós estamos vivendo o quê? Liberalismo, fundamentalismo e agora o pentecostal. Então, tinha uma preocupação com as aberrações que estavam surgindo, como o evangelho estava sendo tratado, como o evangelho estava sendo propagado. Tinha coisas muito importantes na época que o Franciscão vivia. E você vê a história do Franciscão, é muito pobre. É muito pobre. Eu até estava conversando com o Itamar e falei, eu me recuso a continuar falando a respeito disso. Porque, na verdade, você observa que a congregação cristã em si, que foi o que o Franciscão acabou deixando plantado, ela é uma doença maligna no corpo de Cristo. Então, quando você fala, né, fala assim, que se a congregação cristã crescesse, o evangelho estava destruído, o cristianismo estaria destruído da face da terra, de fato é verdade, né? Então, as pessoas, se elas parassem para meditar com profundidade, o que estava acontecendo no mundo nessa época? Principalmente em Chicago, porque o Franciscão, ele estava na época de grandes nomes que deixaram contribuição, pessoas que de fato estavam preocupadas com o evangelho, com os rumos da igreja. E o que o Franciscão fez? Ele queria experimentar. Ele estava doido para experimentar as sensações. Tanto é que ele foi na Rua Azusa, ali experimentou a experiência pentecostal e saiu aí, né, através de uma profecia, esparramando essa experiência. Ele não estava preocupado nada com o evangelho, não estava preocupado com o evangelho de Jesus Cristo, ou com os rumos da igreja, ou com as loucuras que estavam acontecendo. Ele não estava nem aí para isso. Tanto é que você olha nos manuscritos dele, até eu questionei o Itamar, você olha nos manuscritos, tantas cartas que ele fez, ele citou algum nome? Por exemplo, na época estava surgindo Billy Graham. Na época, né, Tozer já estava amadurecendo. Né? Na época tinha muita gente. Ele citou alguns desses cristãos sérios? Em algum momento? Nada. Ele citou a preocupação nessas cartas dele com o cristianismo. Nada. Nada. Então, você vê que ele não estava preocupado com o corpo de Cristo. Na verdade, ele trouxe essa mensagem danosa que gerou uma comunidade que saiu totalmente do controle, porque eles não respeitavam nem ele. Então, quando ele viu, eu imagino, ele viu o erro que estava se tornando e veio com a esposa, passou um ano no Brasil tentando implementar a escola bíblica e foi rejeitado por completo. Ele simplesmente, tipo, lavei minhas mãos, não tem nada a ver com isso mais, esse negócio vai andar sozinho, que se lasque. Então, a verdade é essa. Então, quando eu perguntei até para o Itamar, eu falei, e com referência a livros, porque ele não cita nada. Eu li o livro, eu li os puritanos, porque nessa época que estava acontecendo a loucura, essa briga de fundamentalismo com liberalismo e pentecostal, estava todo mundo olhando para trás. Vamos olhar para a história da igreja, ver o que está acontecendo, para a gente não se perder. Porque a igreja está se perdendo. Como a gente não se perde? Vamos olhar para os pais da igreja. Agostinho, a história da igreja. Outras coisas, né? E aí, o que o Franciscão teve? Nada! Não tem nenhuma citação. A única coisa que ele, nas cartas dele não tem nada. Leia os puritanos, olha os pais da igreja, vamos nos preocupar. Nada, não tem nada. Ele se calou. Pelo contrário, né? Até perguntei, Itamar, Franciscão leu algum livro? Ele tinha uma biblioteca que ele desfez. Ele desfez da biblioteca e falou para o povo ler a Bíblia. Ele não está preocupado com o evangelho. Não está nenhum preocupado, nada, com o corpo de Cristo. Uma pessoa que faz isso não tem nenhuma preocupação. Então, no final da vida dele, ele criou a igreja local dele aqui nos Estados Unidos, ficou apartado. Ele quis descobrir, pelo que eu estou entendendo aí, ele quis descobrir a roda, né, e, na verdade, fazer um culto à personalidade dele. Né? Ele queria que ele, a partir de mim aqui, olhem para mim. O negócio foi mais ou menos isso aí. Então, assim,
E um cara que a única coisa que ele preocupou, falou, a congregação não virou um Vaticano, tipo, nada do evangelho, nada, olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o evangelho, nada. E aí falar, destruí minha biblioteca e mandei ler a Bíblia. Que contribuição para o cristianismo ele deixou? Um grande prejuízo que se alastrou, né? E você vê que essa característica ela muito proeminente na CCB, né? Que é a destruição da história da igreja. Então você está dizendo aí que parte exatamente do Luiz Franciscon, que é ignorar a história da igreja, porque nós aprendemos que a história da igreja, os erros, os acertos, as confissões e tudo mais, ele abre mão de tudo isso. O camarada, ele quer descobrir a roda, começar a partir dele, não é, Jean? E ignora o que o Espírito Santo... É isso, cara, quando você ignora os livros, por exemplo, a história da igreja e tudo que Deus fez, você está ignorando o que o Espírito Santo fez através de homens ao longo da história. Não é? Sim, principal, essas pessoas que fizeram o livro, essas literaturas, elas são justamente pessoas preocupadas, totalmente preocupadas com os rumos que a igreja ia tomar. Por exemplo, quando você vê esse livro em específico que eu estava falando, Em Busca de Deus, a preocupação dele era tão grande com a igreja que tudo que ele estava preocupado naquela época, de fato, se desenrolou, se desenvolveu, porque você vê a pessoa preocupada com o corpo de Cristo, com a igreja. O Tozer, você está falando, né? Não com a denominação, ele não estava preocupado com a igrejinha dele, ele estava preocupado com os rumos que o cristianismo ia tomar. E essa é a preocupação dos cristãos, né, Jean? E essa é a preocupação dos cristãos. Então, quando você vê Paulo falando, né, que a alma dele está abatida, ele sofre o vitupério pelo corpo de Cristo, é justamente ele está sofrendo as mazelas do que está desenrolando. Ele está preocupado o tempo todo, preocupado com o desenrolar do cristianismo, da igreja. Ele está preocupado com isso. Então você olha nas epístolas, você vê ele o tempo todo, cuidado com o falso ensino, cuidado com o falso evangelho, cuidado com os fermentos do fariseu, né? Você vai ver a preocupação dele, por isso que ele sente dor. E é por isso que quando nós imergimos na palavra e quando nós vamos estreitar o nosso relacionamento com Deus, nós acabamos sofrendo. Nós acabamos sofrendo porque eu consigo hoje entender por que Paulo chorava. Porque é difícil você ver os seus irmãos caminhando a passos largos para a condenação certa e você preocupado, tentando chamar a atenção deles para o evangelho, e as pessoas simplesmente não estão nem aí, te ignoram, ficam bravas, ficam iradas, e você está olhando para Cristo e para os rumos que o evangelho está tomando, preocupado com as almas, e as pessoas não estão nem aí. Então é terrível, né, meu irmão? É terrível. Exatamente. E aí, Jean, o que nós vamos falar hoje, meu irmão? Eu já fiz uma boa introdução aí. Hoje nós vamos falar de Colossenses, né? Você trouxe essa proposta para a gente poder trabalhar essa epístola, que eu sempre, quando eu vou evangelizar alguém que o Espírito Santo, graças a Deus, iluminou e essa pessoa está com sede, né? Das coisas de Deus, da palavra de Deus, eu sempre indico. Começa por Colossenses, porque, digamos assim, vou falar grosso modo, tá? Pelo amor de Deus, as pessoas aí vão ter um bom senso. Começa por Colossenses, porque eu resumo de Efésios. Depois que você tiver lido Colossenses aí pelo menos umas 5, 10 vezes, que é bem curtinho, numa sentada, 20 minutos, você lê Colossenses, né? Você passa para Efésios. E aí você lê Efésios e Colossenses juntos. Até que isso fica somatizado na sua alma e aí você passa para Romanos. Porque aí, né, aí você pega a mensagem mais completa. Então, digamos que a mensagem vem sintetizando, e ela simplifica em Colossenses. Mas, na verdade, a gente consegue ver, né, a obra perfeita que o Espírito Santo guiou Paulo
preocupado com o corpo de Cristo, com as igrejas, em vários aspectos, ele trazia essa mensagem. Então, Colossenses é o cerne da mensagem, né, digamos assim. Exatamente, vai falar sobre a centralidade de Cristo, né, Jean? Ela é muito parecida com a carta aos Efésios, a carta de Colossenses, porém Paulo em Efésios foca no corpo, que é a igreja, né? E em Colossenses Paulo foca na cabeça, que é Cristo, né? E aqui vai tratar, é muito engraçado, não sei se você chegou a ver, Jean, sobre os ataques que a igreja recebe desde o apóstolo Paulo, né? Os ataques dos falsos ensinos. A vida da igreja, a vida do cristianismo sempre foi isso: defender a fé que uma vez foi dado aos santos. E a fé aqui nesse sentido é o corpo doutrinário da igreja. A igreja, ela sempre andou e sempre foi necessário lutar por esse conjunto doutrinário, ou seja, lutar pela fé que de uma vez por todas foi dado aos santos, aos apóstolos. E Judas vai escrever isso, né? A fé que de uma vez por toda foi dado. Então, já no tempo dos apóstolos, nós temos o corpo doutrinário do cristianismo completamente fechado. É por isso que nós não aceitamos nada além das escrituras, né? Porque nos apóstolos nós temos toda a fé cristã. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de acréscimos. E você vê aqui na carta de Colossenses, já no tempo de Paulo, vários ataques aí, vários sistemas doutrinários estranhos à fé cristã, na qual o apóstolo Paulo vai escrever essa carta defendendo novamente a fé cristã e refutando todos esses ensinos, Jean, apenas com um slogan, né? A suficiência de Cristo. Por causa de Cristo, eu não preciso de misticismo, legalismo, eu não preciso de vãs filosofias, eu não preciso de ascetismo. Cristo é a resposta. A suficiência de Cristo é a resposta para todos esses ataques. E você vê, ano após ano, na história da igreja, a necessidade que os cristãos têm de defender a fé apostólica que foi dado já no tempo dos apóstolos, encerrada no tempo dos apóstolos, e a necessidade de reforma e reforma para nós voltarmos à forma que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né, Jean? E uma coisa que salta muito aos meus olhos é quando ele está fazendo esses alertas ao ataque que a igreja e o corpo de Cristo está sofrendo por causa dessas filosofias, desses entendimentos mundanos, humanos, carnais, que as pessoas tentam suavemente implementar, né, no corpo de Cristo. Você vê muitas vezes a palavra verdade, né? Você vê, por exemplo, no versículo 5 ele já fala: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, o qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho, né? Da verdade do evangelho. Então você vê no versículo 6 ele vai falar que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecesse a graça de Deus em verdade. Então, a questão, eu acho que central para a gente trabalhar, que as pessoas têm que ter a consciência, quando nós estamos falando de Cristo e a preocupação de Paulo com a suficiência de Cristo, Cristo é transmitido a nós através da verdade, porque é Ele que é a verdade, né? Ele é a verdade sobre todas as coisas. Ele é a revelação de Deus e o caminho pelo qual nós alcançamos Deus. Ele é aonde o Espírito Santo nos leva para chegar até Cristo, para chegar até Deus. Verdade. E a verdade não é a mesma verdade que a nós humanos nós temos. O homem caído, digamos assim. O homem caído,
ele tem a sua perspectiva de verdade com relação às suas experiências, a seus estudos, às suas filosofias. O homem tem desenvolvido a sua verdade. Tanto é que nós estudamos anteriormente a questão do liberalismo, que trabalha muito essa liberdade em que hoje a sua verdade está ok, essa é a sua verdade, está ok, essa é a minha verdade. Só que a vida do cristão, ela é uma vida pautada pela verdade de Cristo, do que Cristo é. É por Cristo que nós vivemos. Então, quando Cristo, a palavra da verdade, falava e não falava de si mesmo, falava de Deus, e ele trazia consigo essa verdade divina, nós temos que compreender que Cristo, sendo a verdade, andando por esta verdade, que é a palavra de Deus, nós estaremos bem. Por isso que também nesse tema nós podemos trabalhar a sola Escritura. Porque é ela que diz de quem Cristo é. Ela que testifica de Cristo. Então, enquanto nós ficarmos separando, nós tentamos viver em um universo em que nós não conseguimos encaixar essa realidade de Cristo e do Evangelho, das Sagradas Escrituras na nossa vida, nós vamos facilmente cair na confusão pela qual Paulo se preocupava, as filosofias humanas, o homem tentando discernir Deus a partir do seu intelecto e não Nossa, já do Espírito Santo. Isso é muito forte o que você falou, porque é exatamente isso. Quando a pessoa desvincula, não, vocês estão idolatrando a Bíblia, né? Vocês estão idolatrando a Bíblia. O negócio é Cristo. Então a pessoa desvincula Cristo das Escrituras. Toda vez que ela faz isso, é porque ela quer criar um novo sistema de fé e de crença a partir de si, e não a partir das Escrituras, né? Ou é a partir das suas experiências. Você vai ver aqui na igreja de Colossenses, por isso que Paulo vai escrever, e é maravilhoso a gente compreender, porque Deus se revela a nós como igreja hoje através da sua palavra escrita, através da sua... Por quê? Porque ele quis. Ele usou o homem para escrever a revelação de si mesmo, o que Cristo fez, o Evangelho, e nós conhecemos Deus, Cristo, a salvação, através da palavra escrita. Quando o camarada ele quer desassociar isso, falar, não, vocês idolatram a Bíblia, ele quer aplicar algo fora da Bíblia e que nasce das suas filosofias, das suas experiências, das suas emoções, e quando a pessoa tira você da Bíblia, não que a Bíblia é um fim em si mesmo, mas nós só podemos conhecer Cristo a partir das Escrituras. Você só pode dizer que é um cristão e que segue Cristo quando você tem a tua base fundamentado nas Escrituras. Quando a pessoa tira isso de você e fala, não, Cristo é muito mais do que a Bíblia, e óbvio que Cristo é muito mais do que o que está escrito, mas para nossa salvação está tudo aqui suficientemente revelado na palavra escrita, e nós não precisamos de nada além do que já está escrito na palavra de Deus. Quando a pessoa remove esse fundamento, Jean, ele vai te enredar. Paulo vai dizer lá, abre lá comigo lá, Jean. Ele vai te enredar lá para Colossenses 2,8. Né? Colossenses 2,8 é quando o apóstolo Paulo recebe a informação do que está acontecendo na igreja de Colossos. O cooperador ali, o irmão que atendia essa igreja de Colossos, o Epáfras, vai dizer sobre essa complexa doutrina estranha que está entrando na igreja de Colossos. É até conhecida aí no meio teológico a heresia dos colossenses, porque é algo que nunca se viu na história, um sincretismo religioso maluco. E isso me lembra muito a CCB, tá, Jean? A igreja de Colosso me lembra muito a CCB, porque é uma Babilônia teológica que você não viu muito na história.
A CCB, e é o nosso canal, é para falar de CCB, daqui a pouco vai aparecer. Por que vocês têm que falar de CCB? É porque o canal é para isso, tá, filho? Porque a CCB parece muito essa doutrina estranha de Colossos aqui que Paulo vai combater duramente e firmar os fiéis em Cristo aqui, a que não se desvie da suficiência de Cristo. Essa complexidade de doutrina estranha que está na igreja de Colosso, que está querendo entrar e que o apóstolo Paulo vai combater para que não acabe o evangelho, é muito parecido com o da CCB. Porque a CCB ela não tem uma linha herege única, entende, já? Você vai ver que na CCB você tem um pouco de tudo. Pouco de tudo. Babilônia. Hã? É uma Babilônia. Babilônia significa uma confusão, uma grande confusão. Eu não sei se na história teve alguma linha estilo a CCB de heresias, porque é um sincretismo, não é uma coisa só. Nós cremos que Jesus não é Deus, é uma linha de heresia única. A CCB ela tem um pouco de tudo isso. E o engraçado, ela atrai a todo tipo de herege, porque tudo tem um pouco, ao teu gosto. Você entende? E o primeiro aqui, ó, quando o camarada te tira da Bíblia, como você vê o ancião lá, o Hélio Bianco, dizendo, não, a Bíblia contém a palavra de Deus. Né? Ele vai fazer uma coisa, ele vai usar aquele texto de Jó ridiculamente, né, para defender que não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós vamos deparar com a primeira característica dessas heresias na igreja de Colossos, que está em Colossenses 2,8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vã sutileza. É muito engraçado isso, né, Jam? Com sua filosofia. O que é sua filosofia? A filosofia, nós sabemos, é a busca do saber. É quando eu começo a questionar as coisas a partir de mim mesmo. Você está entendendo, já? Porque a verdade que você citou há minutos atrás, a verdade de Deus, ela foi nos revelada nas Escrituras. Eu, como cristão, não tenho autoridade a meditar, a filosofar sobre a verdade a partir de mim. Eu tenho que ter um pressuposto como cristão. Qual que é? A palavra de Deus. Que o apóstolo Paulo vai dizer, vocês receberam os meus escritos como palavra de Deus, tal como ele é. Né? Se eu não começo a meditar, aqui vai um conselho para os irmãos e para nós. Se você não medita, na verdade, tendo como pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ser enredado. Você será enredado com filosofias. Enredado é o quê? Cair na rede, cair na armadilha. Você vai ser enredado com filosofias, vãs sutilezas, conforme tradição de homens, ou seja, imaginários humanos, ideias humanas, pensamentos humanos, filosofias humanas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E aqui não pode ficar subjetivo. Esse Cristo já não pode ficar subjetivo. Porque esse Cristo, o que é esse Cristo? Se você viajar na maionese de novo para me responder quem é esse Cristo, você vai cair de novo nessas vãs filosofias. Cristo, o Cristo das Escrituras. Você entende, Jean? Porque Cristo deixou para nós a sua vontade revelada nas Escrituras. Se você vai compreender Cristo a parte das Escrituras, você já caiu na rede. Você está sendo enganado. E por isso Paulo escreve essa carta e todas as cartas para que vocês não se desviem disso que eu tenho ensinado para vocês. E Paulo vai dizer mais para frente, porque eu passei para vocês todo o conselho de Deus. Pois é, Paulo então... Segundo Timóteo, que a palavra de Deus aqui, a Escritura, ela é capaz de nos fazer perfeito para a salvação que há em Cristo. Vai lá, Jean. As pessoas têm que compreender a natureza das Sagradas Escrituras, que foi inspirada pelo Espírito Santo e que ela é a verdade, que ela representa Cristo. Então, antes até desse versículo, nós vemos no versículo 6, o apóstolo Paulo falando, né? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Como que é andar em Cristo? Isso é uma coisa que a mente nossa tende a travar. Como que é andar em Cristo? Então, você vai ver que Cristo,
Ele fala em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. As Sagradas Escrituras, ela nos mostra a verdade. Então, se você desvia das Escrituras para seguir o pensamento humano, mundano, de uma filosofia criada segundo o conhecimento que essa pessoa adquiriu na sua vida, por isso que nós trabalhamos aqui liberalismo, nós trabalhamos essas outras questões, porque o mundo traz consigo um conceito de verdade diferente do cristão. Nós temos que ter essa consciência. E isso entra na igreja. Então, quando as pessoas deixam de olhar somente para as escrituras e elas tendem a trazer o que ela aprendeu fora e implementar esse ensino externo na palavra de Deus, perdeu tudo. Porque a verdade é 100%, é um. E a mentira, o engano, 99,9% não é 100%. Então, 99,9999% não é 100%, está contaminado, não é a verdade. Então, a preocupação de Paulo, como é andar em Cristo? Andar em Cristo é andar pela verdade que nos revela as Sagradas Escrituras. Nós vemos também o Senhor Jesus preocupado com isso, ele também cita em João, no capítulo 17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus preocupado para nós não sairmos de nenhuma forma da palavra, porque ele, sendo a verdade, sendo o caminho, não falava de si mesmo, mas falava as verdades de Deus para nós. Então aí você vê Paulo trazendo justamente os ensinos de Jesus. Nós recebemos o Senhor Jesus, nós devemos andar por essa verdade que é a palavra de Deus. Ô Jean, e aí no versículo de baixo, aí você pô, com cuidado, ó, você leu 6, né? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você pode achar que esse andar nele aqui é algo subjetivo, coisa da tua cabeça, a partir das tuas experiências e percepções. Não, ele vai dizer aqui no 7 mesmo. Você disse aí que Jesus citou, eu sou a verdade, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra, e para chegar ao ponto de dizer que a verdade é isso que está escrito e revelado a nós de forma escrita, Paulo já responde aqui também. Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes aqui já. Ensinados. Tá vendo? É por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a Bíblia ela é capaz de nos ensinar, redarguir, a demonstrar. Nós fomos ensinados por onde, já? Pela palavra. Os ensinos de Paulo, de Cristo, dos apóstolos, dos profetas, está para nós aqui registrado nas Escrituras, nele abundando em ação de graças. Não é? Então, a partir do momento, meu irmão, que você desvincula esse Jesus, do Jesus revelado nas Escrituras, você vai ser enredado por essas filosofias. Porque você pode perceber, já, todo mundo que quer fazer isso, desassociar Cristo da Bíblia, ele tem filosofias assim, né? Vamos pensar aqui comigo. Ele vai trazer coisas assim que falazes, né? Na outra tradução vai estar falácias, o termo ali, falácias, que é isso. Cara, muito parecido com a verdade. Vamos pensar aqui comigo, vamos filosofar. E a filosofia dele não está fundamentado na palavra. Sempre partindo de pressuposto, de ideias, de Freud, experiências, de emoções. Cada um vai. Isso, cada um vai ter um fundamento, né? Um fundamento é as emoções, ele vai falar do que Deus fez, a obra, o milagre. O outro é a razão, não, porque não faz sentido, não tem lógica, olha como é lógico o que eu estou dizendo, e nunca está firmado na palavra de Deus. Cara, carregar o testemunho da palavra de Deus é algo sobrenatural, já. E nós cristãos somos isso, cara. Nós somos, ainda que o mundo diga o contrário, nós confiamos na promessa da palavra, né? Paulo vai citar Abraão,
que ele esperou contra a esperança. Ele morreu firme na promessa. Enquanto o mundo mostrava que aquilo era impossível, ele estava firmado na palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus para Abraão em sua época? Você vai ter um filho. De você eu vou abençoar todas as famílias. A tua descendência será grande. Ele estava esperando contra a esperança, porque ele era velho. Ele nunca viu um velho gerar. Ele nunca viu uma mulher que já tinha passado do costume das mulheres, usando aí a forma bíblica de se falar. Mulher nenhuma velha ficou gestante, mas ele esperou contra a esperança, porque humanamente dizendo aquilo era impossível. Mas quem falou? Deus falou. Então ele esperou. E o que Deus falou para nós, Jean? Está aqui. Todo o conselho de Deus para nós está aqui. E o cristão é o quê? É o camarada que está firme, ainda que o mundo diga o contrário. Ainda que nós esperamos contra a esperança, porque eu não vi ninguém ressuscitar. Mas eu espero a ressurreição corporal. Por quê? Porque a palavra de Deus disse: vocês ressuscitarão com corpos glorificados. Isso é esperar contra a esperança, porque você vai no IML, não há nenhum defunto levantando. E por que nós cremos se o mundo prova o contrário para nós? Porque a palavra de Deus diz isso. Então, essa é a firmeza. E você vai ver que todos os ataques na igreja. Aí você vai ter pessoas já que vai dizer, por que vocês ficam atacando, falando de não sei do que, da doutrina, deixa o povo em paz. Justamente o contrário. A palavra de Deus, ela foi compilada. Nós temos a Bíblia hoje justamente para continuar defendendo a fé desses ataques. Hein, Fernando? Se você não aceita a sua falsa religião ser atacado, você não entendeu o propósito pela qual a Bíblia foi compilada e nos dada. Ela foi justamente para nós ficar firmes, enraigados na palavra de Deus e se defender desses ataques de seita, como é a congregação na qual nós estamos falando. Fernando, vou aproveitar o gancho que você citou a respeito de Abraão e da promessa que Deus fez para ele e ele aguardou, né? Para também quebrar aí uma grande milhagem de falsa profecia que a congregação cristã já propagou ao longo dessas centenas de anos. Quantas mulheres... quantas mulheres que não podiam gestar, que prometeram para ela que ela ia gestar e que não gestaram. E que aí os anciões foram lá e falaram para elas: você não deve ter sido obediente, alguma coisa você fez de errado para que Deus não cumprisse a palavra com você. E aí aquela alma que quis ser mãe e que não foi possível ela ser mãe, ela ficou com o coração amargurado a vida toda porque eu desagradei a Deus em algum momento, por isso ele não cumpriu o que ele prometeu. Agora, quando você olha para o exemplo de Abraão, a gente vê, Deus fez uma promessa, nós vemos ele desobedecendo, a esposa de Abraão não acreditou, mandou Agar, ele desobedeceu, mas Deus desfez a promessa dele, Fernando? Não. A palavra dele caiu por terra? Jamais, jamais. Então, para vocês que já ouviram, conhecem alguém que não conseguiu ser mãe, infelizmente já passou o seu período e que em algum momento recebeu essa pregação maligna, porque eu tenho certeza que recebeu, porque isso é a coisa mais comum, não ver um filho, qualquer profeta vai lá, a palavra lá fala que vai prometer, lê essa parte de Abraão, de Sara, promete e não cumpriu. Não se sinta culpada, você que não é mãe. Não se sinta culpada, isso não tem parte de Deus, essa promessa nunca foi feita da boca ou da parte do Espírito Santo de Deus pela congregação cristã. Lá não tem o Espírito Santo, gente. Acabou. Não se iludam com essa esperança que tem uma parte ali que é de Deus. Porque quando você se desvia da verdade, quem opera é Satanás. Tessalonicenses 2. Não é Deus, porque Deus é santíssimo, é o Deus da verdade. Ele não opera no meio do erro, da confusão.
Segue Ô, aí. Jean, e você tem outro problema, né? Porque nós cremos nas promessas de Deus feito na palavra, na sua Na palavra, né? E pode ser que teve gente que estava esperando um filho, não podia ter filho, foi buscar a bendita palavra na CCB, que não é a Bíblia, é o que o camarada vai falar ali depois que lê a Bíblia, e pode ser que aconteceu dele ter filho. O cara prometeu e aconteceu de ter filho, né? E isso é um problema ainda maior, porque essa pessoa agora ela vai usar essa experiência para validar todos os lixos teológicos da CCB. Você vai ver que todos os lixos teológicos que a CCB vomita culto após culto nos seus púlpitos é fortalecida por essas pessoas que teve experiência. Né? Então, se eu fui buscar a palavra e cumpriu a palavra, lá que eles dizem assim, né? Cumpriu a palavra, que não é a palavra da Bíblia, obviamente, é o que o camarada disse. Então, a partir de agora, essa pessoa está tão enraizada, tão crente de que a palavra de Deus não é a Bíblia, mas aquilo que o pregador fala depois, que ela começa a validar todos os tipos de engano e de mentira. Por exemplo, aí aparece alguém e fala assim para essa pessoa: olha, eu fui buscar a palavra, eu tinha certeza que Deus falou comigo e nada aconteceu. Essa pessoa que teve a experiência, ela vai usar a experiência dela. Vai dizer: não, se foi Deus que falou com você, vai cumprir. Se não cumpriu, é porque você pegou a palavra de outra pessoa. Ou Deus você não está estava fazendo alguma falando coisa com errada. você. Analise a Ou sua vida. você, exatamente, ou você está fazendo alguma coisa errada, né? Como é que será que tá? Então eu já começo a desconfiar dessa pessoa e tal. Então, ou seja, eu dando um exemplo aqui de muitos exemplos. Existe um problema quando não cumpre, porque se não cumpriu é muito evidente de que não é Deus, está na cara de que não é Deus, é algo diabólico mesmo, ou humano. Ou se cumpre, já é ainda pior, que nós voltamos lá em Deuteronômio 13. Se cumprir a visão do sonhador, a profecia do profeta, e essa profecia te levar para algo que é longe de Deus, longe de Cristo, e longe de Cristo é o quê? Longe da Da palavra palavra. já. Não escuta esse sonhador, diz Deuteronômio 13. Não ouve esse sonhador, esse profeta, porque é Deus testando vocês para ver se vocês o amam. Cara, isso é muito forte. Então, dentro da CCB, você vai ter um problema dos dois lados, se cumprir e se não cumprir. Né? E quando cumpre, a pessoa tem essa experiência, aí, meu irmão, aí esquece. Aí ela pisa em cima da palavra, ela fica com a experiência, e se você pregar a simplicidade do evangelho, entre o evangelho e a experiência dela, ela fica com a experiência dela, ela vai usar a experiência dela para defender profeta corrupto, irmão do ministério bandido, falso profeta declarado, toda sorte de lixo, né? Então é um problema terrível. Então você tem esse problema na igreja de Colosso, esses camaradas aqui espertão, trazendo filosofias, sutilezas, né? E que não tinha Cristo como suficiente. Já é outra característica de seita que o apóstolo Paulo vai destacar aqui. Olha o irmão Gabriel aí contribuindo. Deus abençoe, irmão Gabriel. Hein, Fernando? Agora vem o que você trouxe bem forte, né? E não segundo a Cristo. O que nós vemos na congregação cristã é usarem o nome de Cristo, mas rechaçarem as Sagradas Escrituras. E não tem outro caminho, meu irmão. Não é experiência e obra cumprida que valida um falso ensino. Esquece, vocês têm que acreditar na palavra de Deus. Porque se não é segundo a Cristo, não é de Deus. Não adianta tentar o tempo todo ficar validando obras e prodígios e essa seita com base em obras. O rudimento é outro. Olha aqui a preocupação do apóstolo Paulo. Exato. Já, olha que ele vai. Eu vou colocar aqui o texto aqui para a gente olhar junto aqui. Peraí. Olha que maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo, sempre a resposta do apóstolo Paulo é uma só, Jean. Aqui, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Presta atenção aqui, outra coisa, Jean, vos faça presa sua. Você falou do Luiz Francisco no começo da conversa, não foi, Jean? Sim. E você falou o quê? Ele não cita os pais apostólicos, ele não cita os reformadores, ele não cita os puritanos, ou seja, ele ignora completamente a história da igreja, não é? Sim.
Por quê, Jean? Por que essas pessoas fazem isso? Porque eu quero que você, Jean, seja uma presa minha. Crê nas minhas experiências, na experiência. Exato, eu vou contar para você o quão espiritual eu sou. Você vai ver que o apóstolo Paulo, nesse capítulo, vai fazer muito isso. Eu quero mostrar para você o quão espiritual eu sou, o quão profundo eu sou nas escrituras. Né? Eu vou mostrar para você a necessidade que você tem de algum intermediador. Você precisa da palavra, você precisa estar aqui buscando a palavra, você precisa de alguma coisa, né? E para quê? Para que você seja uma presa minha. E tudo isso por meio de filosofias, ele vai dizer aqui, eu quero que você seja cativo meu. Sempre isso, é sempre dominação. Por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo tradição de homens. O que é tradição de homens, já? Tudo aquilo que não é palavra de Deus, velho. Que não é escritura. Por isso que dentro dessa seita, quem que é a ovelha negra, Jean? É o camarada que não aceita ser presa de ninguém, mas que quer ser presa de Cristo, Cristo das Escrituras. E ele vai para lá para o ancião e fala assim, de onde o irmão tirou isso? Onde está isso nas Escrituras, o que o irmão acabou de pregar? Quando você faz isso, você é o quê? Você é uma ovelha negra. Você está endemoniado, você está levantando contra o Espírito Santo, você está questionando a palavra que Deus me deu, então quer dizer que Deus mente para mim? Eu vi os profetas mala no meio da oração falar assim, já, você não frequentou oração, você não sabe de nada. Já. Nos movimentos de oração, o cara falava assim, Deus nunca mentiu para mim. Olha que cara de pau, rapaz, você acredita já? Então ele mentiu para quem? Mentiu pra quê? E tipo assim, né? Pra mim, não. Pode ser que Deus minta pros outros, mas pra mim, não. Eu sou o Fernando, você tá louco? Deus vai mentir pra mim? E Deus nunca mentiu pra mim! E Deus nunca mentiu pra nós! Né? Eu queria dizer assim, não, eu sou um cara tão especial que comigo Deus é... Ou seja, não me questione. Eu vi isso até em púlpito, não me questione. É Deus falando na minha boca. Né? Então, esse camarada quer fazer presa dele, né? E segundo a tradição de homens, não quer Bíblia. Sempre a ideia dele, a experiência dele. Tradição, meus irmãos, para ficar claro, é o que vem sendo ensinado por eles ao longo do tempo. Por exemplo, se você vai confrontar esses anciãos mais antigos, o que ele vai falar? Lá atrás, os mais antigos, assim mesmo que eles nos ensinaram, não tem nada a ver com as escrituras. Eles não estão nem aí para as escrituras. Sempre a tradição. A respeito do que eles aprenderam lá atrás, manter-se no que eles aprenderam, e não nas Sagradas Escrituras. Vejam que eles são perspicazes em utilizarem termos bíblicos para fazerem você pensar que eles estão se referindo às Escrituras, mas, na verdade, eles estão se referindo a outra coisa. Uhum. Então, é por isso que é vãs sutilezas, é sutil. Exato. É quase imperceptível. Eles vão dizer assim, vamos ficar naquilo que nós fomos ensinados, né? E esse é um termo bíblico. Mas ensinados por quem? É pelos apóstolos, e não pelos caras de 100 anos atrás. Né? Vamos ficar no conselho dos mais antigos. Mas mais antigo que os anciãos da tua igreja, quando fundou, é os apóstolos. Né? É bem sutil mesmo, né? Aí ele vai dizer aqui, então, Jean, e não segundo Cristo. Agora, como que Paulo combate essas vãs filosofias? Apresentando Cristo, Jean. Impressionante como Paulo enche a boca, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, como ele enche a boca para falar de Cristo. E ele vai dizer aqui novamente, nós vamos ver nesse capítulo 2 inteiro, a força, né, a beleza na qual ele mostra Cristo. E como nós não precisamos de nada além de Cristo. Se a seita sempre vai colocar para você a necessidade de Cristo mais alguma coisa, como é o caso da CCB, é Cristo mais a minha igreja, é Cristo mais o véu, é Cristo mais o terno, é Cristo mais o ósculo, é Cristo mais em nome do Senhor Jesus, é aquela baboseira toda. Se aceitas, ela traz Cristo mais alguma coisa, como Paulo combate as seitas e os falsos ensinos? Somente Cristo. Só Cristo. A suficiência de Cristo. E ele vai enaltecer aqui Cristo, né? A alta cristologia de Paulo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Jean, aqui nessa igreja, aqui ele estava tendo um problema, né, dizendo que você não poderia chegar a Deus, né? Não é possível você chegar a Deus. Você o gnosticismo vai dizer muito isso. Você precisava de alguns seres aí abaixo de Deus que fazia essa intermediação. Até você vai ver nessa igreja aí culto a anjos, que acontece muito dentro da CCB. Você vai ver a juventude da CCB, já, os hinos que elas cantam tem anjo do amor, anjo do violão dourado, e aqui desceu um anjo, e é muito maluco e diabólico isso, que no culto da CCB, que é aberto em nome do Senhor Jesus, que eles acreditam que abriu em nome do Senhor Jesus, Jesus está entre eles, você vai ver que não tem alvoroço nenhum. Mas quando eu digo um anjo está entrando na igreja, você já viu o pregador falando? Um anjo está entrando na igreja, a igreja vira um alvoroço. Ué, mas espera aí, se Cristo está ali, a igreja está quieta, está nem aí para Cristo, por que que quando entra o anjo é um alvoroço? O anjo do milagre, o anjo... Eu já vi anjo menino na igreja, vi não, né? Eu vi um idiota falando lá. O anjo menino, tem um anjo que me acompanha nas missões. Exatamente, cara, o que o apóstolo Paulo vai combater, e agora o apóstolo Paulo vai apresentar, porque nele, em Cristo, habita corporalmente, já toda a plenitude da divindade. Cara, eu nunca vou entender isso. Isso aqui é muito, muito alto para nossa mente baixa, já. Toda a plenitude de Deus estava naquele Jesus, homem, o verdadeiro Deus. A plenitude de Deus. O Ever está lembrando aqui, ó. O anjo do movimento de oração. Manda o anjo X, manda o anjo Y, o anjo Miguel, um monte de nome. E Paulo vai dizer o quê? Em Cristo habita a plenitude da divindade. Hoje você já parou para pensar que se você está em Cristo, você não precisa de absolutamente nada. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo? A suficiência de Cristo. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura e você não precisa de absolutamente mais nada, porque nesse Cristo habita a plenitude da divindade deDeus. E Paulo vai parar aí de encher a boca? Não, já, olha o que ele vai falar agora. E estáis perfeitos nele. Cara, isso aqui é um desmonte para toda a religião. Isso aqui já quebra, essa pequena frase do apóstolo Paulo quebra todo esse sistema diabólico dessas seitas. Em Cristo vocês estão perfeitos. Jean, eu me assusto com essa declaração, porque se você creu em Cristo, sabe como que Deus olha para você? Com todos os seus pecados? Em Cristo, Jean, você está perfeito. A nossa perfeição aqui não é que não há pecado, não é impecabilidade que ele está dizendo, mas é perfeição posicional. Nós estamos em Cristo. Deus nos justificou por causa da fé que nós temos em Cristo, nós estamos declarados justos por Deus. Você não precisa de algo a mais. Olha o que a Paulo está dizendo. Você não precisa de um anjo para interceder para você, porque você é um pecador já, e você precisa falar com alguém mais elevado para chegar diante de Deus, como a religião de Maria, que é o catolicismo. Não precisa dos santos interceder para você. Você precisa de Maria. Não, em Cristo você está perfeito. Ou seja, Deus pode comunicar com o Jean. Deus pode tratar com o Jean. Por quê? Porque Deus se relaciona com pecado? Não, mas não há pecado no Jean. Por que não? Porque ele está em Cristo. E em Cristo você está perfeito. Perfeito na justificação, olha que lindo, sendo aperfeiçoado pela santificação e seremos completamente perfeitos na glorificação. Mas do começo ao fim, em Cristo, é perfeição. E Deus se relaciona conosco porque há perfeição. Se tivesse uma mancha em nós, não haveria relação de Deus conosco. Mas ele pode olhar para a igreja e dizer, tu és formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Por quê? Porque o Fernando não tem mancha? Ah, Deus sabe. Por quê? Porque o Fernando está em Cristo, mediante a fé no Evangelho, na verdade. Isso desmonta a religião, já. Isso é muito, muito profundo, né? Porque isso acaba com qualquer tipo de cura, de milagre, de prodígio, de qualquer outra coisa que tenta se validar, a não ser Cristo e o Cristo das Sagradas Escrituras.
né? Você falou uma coisa muito importante a respeito do processo de santificação, e a gente até vai ver, salvo engano, no capítulo 3, né? Ele começa a falar, se você está em Cristo, nova criatura, despojai do velho homem, né? Cristo é a verdade. À medida que nós nos alimentamos na palavra de Deus, a verdade vai substituindo tudo de podre que há em nós. Até que toda a plenitude da verdade esteja em nós, esse é o processo de santificação pelo qual nós passamos. Então, quando você vê, por exemplo, esse despojar do velho homem, é tudo que não é verdade, tudo que é podre, tudo que não é divino, tem que sair de nós. Tudo isso nós temos que combater veementemente. Claro que sabemos que esse bom ânimo no combate somente acontece se nós estamos arraigados em Cristo, no qual habita toda a plenitude, porque nele também está o Espírito Santo, que nos encaminha em toda a verdade. É o Espírito da verdade que nos encaminha em toda a verdade. E se nós estamos plenos e ele nos capacita a nos desejarmos essa transformação, nós não podemos viver jamais, Fernando, apartado das Sagradas Escrituras. Porque como nós vamos passar pelo processo de santificação, como nós podemos encher-nos da verdade de Deus em Cristo Jesus, sem nos alimentarmos da sua palavra, nos mantermos alheios das Sagradas Escrituras. O que está faltando muito, que eu vejo para muitos irmãos pseudo-iluminados, vendo a verdade, eles querem se alimentar apenas de vídeos do YouTube, de pregação desse, daquele, seguindo esse, aquele YouTube. Tem preguiça de se alimentar da Sagrada Escritura. Isso não é para mim. Meu irmão, eu sinto muito, mas se isso não é para você, procura outra religião. Não tem como nós negociarmos com a verdade de Deus e da palavra. Se ele diz que só há um processo de santificação pelas próprias palavras que Jesus nos disse, que ele é a verdade, ele é o caminho, e para nos santificarmos é através da sua palavra, das Sagradas Escrituras, não tem outro meio. Você não vai conseguir a sua santificação através da experiência do Fernando. Você não vai conseguir a sua santificação através da minha experiência. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. E um relacionamento, para nós, é diferente. O relacionamento com Deus, ele pressupõe intimidade. Você tem que se debruçar em oração, em leitura e clamar. É Ele que nos capacita. Aquele que nos chamou, Ele nos levará, Ele nos sustentará, porque nele habita toda a plenitude. Você tem que compreender isso, que se há um chamado, se o seu coração está desejoso das coisas de Deus, não se imagine incapaz, porque não está em você a capacidade. Sempre que você se coloca nessa posição de querer ser a pessoa que irá se capacitar, você vai naufragar. Porque todo o plano salvífico advém de Deus e não de nós. Então, se ele chamou, foi porque ele iluminou. E se ele iluminou, ele é fiel. Ele vai abrir o seu entendimento para as Sagradas Escrituras. Ele requer de nós esse impulso voluntário de Senhor, abre minha mente. Me impulsione a ler. Eu nem gosto. Me ajuda. Quantos testemunhos você vai ver desses homens de Deus que eram rústicos no ensino, mal sabiam ler, mas se tornaram doutos no conhecimento de Deus, da vontade de Deus, inteligência e sabedoria espiritual, e deixaram grandes contribuições para a igreja, grandes livros, literatura, de pessoas com pouquíssimos recursos intelectuais. Por quê? Porque confiaram em Deus, em Cristo, em quem habita toda a plenitude que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Nós temos que ter essa convicção, tirar de nós esse lixo de pensar que nós somos capazes, ou de olhar para o Fernando, olhar para mim. Não, isso não é para mim. Esses irmãos aí é iluminados, isso aí é coisa de outro mundo, isso aí é para eles.
Eu preciso só ficar olhando para eles. Não. Aqui o apóstolo Paulo justamente desconstrói essa ideia. Porque é em Cristo que nós devemos estar arraigados, que ele disse aqui, andando nele, é nele que está toda a plenitude. Nele não há engano. Nele há uma verdade. Deixar, irmãos, os conhecimentos superficiais das coisas de Deus. O que nós vemos também aí, Fernando, é muitos, nós vemos muitos pseudos, né? Hoje eu consigo, né, pela misericórdia de Deus, conseguir olhar um pouco mais aprofundado nesse quadro desses pseudos intelectuais que tem na congregação hoje. As pessoas que estão olhando para a história da igreja e estão tentando pregar o evangelho. Essas pessoas, elas amam o conhecimento sobre Deus, mas essas pessoas não conhecem Deus. Essas pessoas não têm um relacionamento com Deus. Eles têm um relacionamento com o ensino sobre Deus. Então, eles defendem, muitas vezes, as verdades reveladas de Deus. Mas eles, por não terem a iluminação do Espírito Santo, não terem esse relacionamento com Deus... Falou que está na revelação aí, já. Eles não terem esse relacionamento com Deus, é isso que fazem eles permanecerem na congregação. Porque eles relativizam o quê? A verdade da palavra. Só permanece... É impossível um iluminado permanecer na congregação. É impossível. Acabou. Ó, e o apóstolo Paulo aqui no versículo 12, depois nós lemos o trecho que faltou para trás aí, mas outra coisa muito clara na CCB, né, que é o misticismo, né? E o apóstolo Paulo vai dar uma solução para esse misticismo também. Adivinha qual que é a solução para o misticismo, já? Se adivinhar, como que resolve o problema do misticismo? A palavra, né? Ele tem que estar arraigado na palavra. Paulo vai dizer aqui, ó, ninguém vos domine. De novo, já, de novo. Essas pessoas querem domínio. De novo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, à sua vontade, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha lá o que estava... Olha os falsos profetas lá na igreja de Colossos já. Pretexto de humildade. Já viu isso já? Você já viu alguma coisa parecida? Pretexto de humildade. Não, irmão, nem sei porquê. Na simplicidade. Simplicidade, irmão. Não, eu nem sei, irmão. Eu sou o menor dentre a irmandade. Mas Deus aprova e revelar para esse servo. Era bonito. Irmão, eu estou contando essa obra aqui. Eu vou contar essa obra aqui. Eu vou contar essa obra aqui, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Nada para o homem. Deus faz... É sempre aquela armadilha, né, cara? O cara, ele levanta para testemunhar, né? É para a glória, é para o nome de Deus ser glorificado. Mas é eu que fui, é eu que vi, Deus me mostrou, e o camarada, ele vai entrando. Né? Ele vai entrando. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, apóstolo Paulo, com um olhar cheio do Espírito Santo, esse camarada quer te dominar. Com pretexto de humildade e culto de anjos. Isso fascina, é o místico, né, já? Eu tive uma revelação. Toda heresia nasce com a bendita da revelação. É tipo lá o Moroni, né? O anjo apareceu na cabeceira da minha cama e escreve aí todo mundo. Quem sou eu? Eu sou o menor de todos, mas o Senhor me trouxe uma revelação. Deus me revela a sua palavra, né? E culto de anjos é sempre isso, é sempre algo voltado aos anjos, né? E na CCB até o Everton estava falando ali, o Everton era das madrugadas, né? Cantava o anjo e não sei do que do anjo, e o anjo vai entrar. Rapaz, como esse negócio de anjo dá poder para esses camaradas. No estatuto deles, eles se posicionam, né, como os anjos da igreja. Também. Tem essa ainda, mas aqui do culto aos dos anjos, aqui o apóstolo Paulo está sendo do místico mesmo, anjo mesmo, que tinha contato com essas pessoas. E apóstolo Paulo continua aqui, já ele vai dizer o quê? Envolvendo-se em coisas que não viu. Isso é engraçado, tá, já? Todos esses camaradas que dizem que tá vendo um anjo na igreja,
tudo mentira. Só para pegar fogo, né? Tudo, não tá vendo nada, já. Não tá vendo nada. É o anjo menino, o anjo que me acompanha, e tá entrando anjo. Não viu nada de anjo. O que eles têm, Jean? Paulo responde, estando debalde inchado. Você vê que a humildade que eles apresentam é uma farsa? Não tem nada, porque eles estão... É justamente o contrário. É o camarada, ele tá... Esse negócio da revelação já é tão maligno isso, porque quando eu digo que Deus me revelou a palavra, por exemplo, como diz esse seitário aí, culto após culto, ele está dizendo o quê? O Cristo revelado nas Escrituras, ele não é suficiente. Não está toda a revelação de Deus, não está na pessoa de Cristo revelado nas Escrituras. Não, não. Deus guardou algo para mim já. Coisa que ele não mostrou para Paulo. Até eu andava com o ancião, o Luiz Carlos de Viçosa, que era meu amigo, e nós andávamos junto, e eu gostava desse misticismo. Quem não gosta desse misticismo? É, o Botelhos lá. Parece que é o cara que é mais perto de Deus, né? Tem mais intimidade. O Emerson está dizendo aí do Ricaço, o ancião Ricaço de Botelhos lá, Jonas Rabelo. É verdade, esses camaradas. Tem aqui o Alarico de Sumaré também. Todos. Os caras que mais se destacam. E tudo eles conseguem o poder através desse misticismo. O Luiz Carlos, ele falava muito para mim isso, que Deus ia revelar coisas que ele não tinha revelado para ninguém. E eu, Jean, estando exatamente como o apóstolo Paulo disse, inchado. Isso é um inchaço. Porque você acredita que coisas que Deus não revelou para Moisés, não revelou para Paulo, para não sei quem, ele vai revelar agora nos últimos tempos, e para quem que é? Para quem está buscando. Né? Então, se eu tiver algum tipo dessa revelação, é porque eu estou buscando muito. É igual aquele camarada das 7 partes, não sei se você conhece aquele, esqueci o nome dele, aqui da Transilvânia, Diadema. Sinatra, Carlos Sinatra, acho que é uma coisa assim. Rapaz, o cara recebeu revelações assim, já. O cara sabe o número de anjos que se contaminaram, o número de anjos que caiu, o número de anjos que ficou indeciso, coisa assim, uma filosofia maluca que esse camarada... E que faz sentido, tá? É exatamente o que a apóstolo Paulo está dizendo. E a CCB é o celeiro para tudo isso. Isso aí contaminou boa parte da CCB. Por quê? Porque a CCB, ela dá a estrutura para isso. Ora, se a Bíblia não é a revelação final de Deus e Deus continua revelando e tal, por que Deus não pode ser que Deus não revelou isso realmente para o cara das 7 partes? Né? Então, eu esperava lá, como eu andava com o meu guru, que era o Luiz Carlos, que Deus realmente tem coisas profundas para me revelar. E isso, Jean, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão inchados. Porque se Cristo é a revelação final de Deus, em Cristo nós temos toda a revelação de Deus, o que mais que você precisa? O que mais que você quer? Você está dizendo que Deus está trazendo algo novo para você? Cristo não é o suficiente para a igreja? O cabeça da igreja não é o suficiente para o corpo? Aí Paulo vai dizer, vocês estão inchados. No quê? Na sua carnal compreensão. Mas entenda que esse carnal compreensão, Paulo está dizendo aqui de coisas místicas, de coisas muito elevadas, já, de anjos e de culto ao anjo. Como isso é carnal? Cara, é a mente carnal que está produzindo tudo isso. Esses anjos que você vê é tudo coisa da sua imaginação inchada de orgulho e de arrogância. Não tem nenhuma verdade nisso, a não ser que você é um total depravado e que não aceita a revelação final de Deus, que é a sua palavra. Se você sair das Escrituras, esse é uma das redes que pode te enredar, deixar você inchado e você se meter em coisas que você não viu. Essa é a coisa mais louca. O que eu mais queria, já, era ver essas grandes coisas. Por que eu queria ver essas grandes coisas? Por que esse povo já busca experiências e coisas extraordinárias? Porque Cristo, para eles, é insignificante, inexistente e não me preenche. Cristo, para mim, não é a plenitude da revelação de Deus. Não é. Toda vez que você quer uma experiência dessa surreal, é porque Cristo das Escrituras não é suficiente para você. Você está inchado. E o pior, Jean, o que ele vai dizer? E não ligado à cabeça.
Faz parte da igreja, Jean? Essa pessoa é cristã? Não é cristã, porque você é morto, você não está ligado na cabeça. Porque quem está ligado na cabeça, que é esse Cristo aqui das Escrituras, olha, você está o quê? Você está provido. Você está organizado pelas juntas e ligaduras. E olha que simplicidade, Jean. Você vai crescendo em aumento de Deus. Você não precisa de coisas místicas. Você não precisa de se meter em visões de anjos. Eu preciso sentir o poder de Deus. Olha, o evangelho para mim é o poder de Deus para salvar. Eu tô ligado à cabeça que é Cristo, esse Cristo da Bíblia. Eu estou crescendo, como você disse agora há pouco, pelo exame das Escrituras. Eu sou alimentado pela palavra. Como disse Jesus em João 17, você citou, né? Eu sou santificado na verdade. A tua palavra é a verdade. Já um cristão é aquele que olha para as promessas da palavra e está enraizado, está crescendo nisso. Sabe? E se acontecer algo extraordinário, você não vai se enraizar por causa de algo extraordinário. Como disse Jesus a Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Você percebe? Já não viram. Mas o que nós temos se nós não vimos? Nós temos a palavra, nós cremos no testemunho da verdade, que é a palavra de Deus. Tá? E agora o apóstolo Paulo vai fazer outro ataque aqui, Jean, que é os camaradas o quê? Os ascetas. Não, para ser santo você tem que abrir mão disso, você não pode fazer aquilo. E o apóstolo Paulo vai dizer, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque esses homens, é justamente esses mesmos homens que quer dominar. Porque esses homens aí vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toque, não prove, não manuseie isso, as quais coisas todas perecem pelo uso. Ou seja, não traz mudança eterna nenhuma. Ai, parou de comer carne de porco, né, os adventistas. Essas coisas perecem pelo uso. Você come a carne de porco, acabou. Não tem valor eterno nenhum. Isso não muda nada. É tudo preceito de homem. É tudo doutrina de homem. Ah, você não pode colocar aquela roupa, não pode fazer aquilo, não pode cortar o cabelo. Coisas de homem. Isso a palavra de Deus não colocou ordem nenhuma sobre isso. Aí que ele vai dizer, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Parece, olha para aquela irmã, a irmã Maria. Nossa, como é santa a irmã Maria. Olha o cabelo, nunca passou a tesoura no cabelo. Isso olha que é santidade, olha a santidade. Santidade, exatamente. Isso estava entrando. Olha só, você veja, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Olha o cabelo daquela irmã, quando ela passa na rua, né? O mundo, olha, é uma coisa maravilhosa. Tem aparência de sabedoria. Ela é crente, olha o porte dela. É crente. Olha que devoção, aqui Paulo fala, devoção voluntária. É uma entrega, essa mulher se entregou para Cristo. É uma entrega, a vida dela é uma entrega. Por quê? Olha a roupa dela, usa essa saia estampada com a camisa. Olha o cabelão, olha o cabelão. Coisa mais horrível do mundo, mas é lindo, é uma santidade, a perna peluda, e aí vai, cada seita vai aumentando os negócios aí, já não tem fim. Esse legalismo não tem fim, já não tem fim. Você vai colocando. Vai colocando o que você quiser. E quanto mais você fizer, mais as pessoas falam, eu não consigo, gente do céu, eu preciso rapar o subaco. Mas eu admiro aquela irmã que não rapa o subaco. E o trem vai, já. Não para. Aí humildade, aquela humildade. Eu lembro do ancião meu, rapaz, que ele entrava com uma pastinha, ele andava até corcunda. Pensa no nome ruim, já. Pensa no nome ruim, que sentava gente, porque ele sentou gente lá, que o filho, no fundo, tinha televisão, na minha época. O filho do fundo tinha televisão, o pai morava na frente, o cara sentou ele, velho, do ministério de encarregado, e a piedade, todo mundo, a família inteira, porque o filho atrás, que não era crente, tinha televisão no quintal. Você vê, no meu tempo aconteceu isso, né? Mas aí ele entrava na igreja, corcunda, assim, sabe? E trabalhava de jardineiro, tudo com a mão cascuda. A irmandade, que humildade, que homem, e trabalha em prol da obra. Aí o apóstolo Paulo vai dizer o resultado disso. Mas não é de valor algum. Qual que é o valor disso, Jean? Só soberbo, inchaço da carne. Não tem valor nenhum. Cara, é assustador. É assustador você olhar para essas pessoas e falar, cara, isso não vale absolutamente nada. Nada. A não ser, aqui apóstolo Paulo, a não ser para satisfação da carne. O que é essa satisfação?
O cara dobra o joelho, Senhor, eu fui fiel na minha mocidade. Olha aqui os salmos que eu falei. Eu nunca passei a tesoura no meu cabelo. Ou mostrar para o outro como eu sou crente. Eu quero que ele olhe para mim e fale: nossa, o Fernando é muito espiritual. Por quê? Cara, ele faz a barba todo dia. É bonito. Agora o Jean com aquela barba ali, misericórdia. Não é crente nem aquele na China. Você tá entendendo já? E, não, o cara se sente. É por isso, cara, a CCB é um meio insuportável de você viver, porque a espiritualidade é aquilo. E quando você não atinge esses padrões do meio ali, meu cara, eles são extremamente mala. Por quê? Porque não existe graça ali. Não existe misericórdia de Deus, a bondade de Deus em Cristo, a suficiência de Cristo. Como Deus amou um pecador como eu. Não, não, aqui é toma lá da cá. Se eu fiz, você tem que fazer. E se você não fez, você tem mesmo ser excluído da igreja e para você resta um inferno eterno, é óbvio. Porque não tem. Essa é uma religião que não tem absolutamente nada a ver com a graça de Deus. Eles não creem no poder do Espírito Santo que santifica, né, a pessoa, que transforma a pessoa, que leva a pessoa pela santidade da verdade, que nada tem a ver com usos e costumes, né? Então, eles tentam trazer esse suposto legalismo, né? Porque é uma Babilônia, e eles tentam implementar essas regras de usos e costumes para santificar, justamente. É só para santificar, é para prazer daquele que tem, que faz, porque ele se acha melhor do que o que não faz, para gerar crédito. É incrível como a oração de um membro da CCB ela é carregada de créditos, né? Ele joga na cara de Deus um monte de crédito. Eu estou de joelhos prostrados. Aí já começa por aí. Estou aqui de joelhos prostrados. Sua presença. Humilhado. E aí ele vai e começa a lançar os créditos dele. Eu faço isso, faço aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo. Taranã, Senhor, ouça minha súplica, ouça o meu clamor. E aí ele joga os créditos para poder Deus olhar as qualidades desse cara. É bom demais. Jesus não existe, né? Esse cara é bom. Então vou ouvir a oração dele. Tem que fazer alguma coisa por ele. Vou escutar. Vamos ver o que esse caboclo tem para falar. Você vê que a graça é nula, né, Jean? A graça é algo inexistente, até porque a graça para eles é a própria religião deles. Então, não existe, é Deus pagando dívida, Deus te deve. Olha, quanto mais o pelo da perna crescer, mais aumenta a dívida de Deus com você. Imagina, você orar e falar: eu nunca raspei a perna, misericórdia, você não tem câncer que resiste a uma obra dessa. Aqui, e quando a gente trata a questão, né, desses cultos de anjos e dessas pessoas que veem anjos para poder trazer um fogo para a igreja, os irmãos têm que ter a percepção que nós, como cristãos, nós temos que sempre estar olhando para a palavra, nos abastecendo da palavra, nos santificando pela palavra, porque é Cristo que nos santifica, é Deus que nos santifica, o Espírito Santo, através da palavra. Nós devemos ter um relacionamento estreito com Deus. É imperativo que nós nos relacionemos com Deus. Isso não significa que nós não devemos buscar estar na presença de Deus e, de alguma forma, estar confortável com a sensação de Deus em nós. Mas isso não significa que nós temos que pular, sair gritando, ficando louco, ou sabe o que é a expressão de Deus, da presença de Deus na vida do cristão? Vocês podem abrir no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus... Aqui está o exemplo claro do que queima o coração do crente. Tá? Você vai ver aquela passagem dos 2 discípulos no caminho de Maús, que o Senhor Jesus aparece e começa a conversar com eles, estão andando pelo caminho, estão tristes, porque, né, até aquele momento eles não criam de fato no nosso Senhor Jesus, né? Eles estavam lamentando que o Senhor Jesus morreu, enfim, tudo acabou, eles estavam esperando alguma coisa além. E você vai ver que o nosso Senhor Jesus, no versículo 25, ele já começa a fazer advertência. Honestos, tardos de coração para crer tudo, os que os profetas disseram,
porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as Escrituras. Olha a preocupação do nosso Senhor Jesus, de se revelar, de anunciar-se através das Escrituras. E aí ele vem, né? Eles continuaram caminhando, depois quando o Senhor Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu para eles, então abriu os olhos deles. Então, aí que eles compreenderam, viram que era Jesus e que, de fato, ali se converteram. E olha o comentário que eles fizeram. E disseram um para o outro, versículo 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando o nos falava, quando nos abria as Escrituras? Então, é essa a chama do Espírito Santo operando em nós. Essa é a presença de Deus ardendo em nossa alma, abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, buscando o Cristo que as Escrituras revelam, Deus que as Escrituras revelam, através do Espírito Santo que as Escrituras revelam, que nos guia por ela. Ela é a verdade. Essa é a maior expressão da nossa sensação de relacionamento com Deus. É o coração daquele que queima através das Sagradas Escrituras. Exato. Hoje já teve um irmão que perguntou aqui se ele poderia sair da igreja, mas ele tem preocupação de sair da CCB e ficar sem Santa Ceia. Primeiro que CCB não é uma igreja, né? Então você não tá. Você já é. Você que está na CCB, você tem que entender que você já é um desigrejado. Ela não é uma igreja, né? Então eu vou sair da CCB e vou para qual? Eu vou ficar sem igreja. Não, sem igreja você já está. Uma igreja que não prega o evangelho de Cristo, ela não. O próprio Jesus vai dizer, isso não serve para nada, não sei para ser jogado fora e pisado pelos homens. É um sal insípido, né? Agora, ficar fora da igreja, do corpo de Cristo, não. Você mesmo que você está na CCB, você está sem igreja e você precisa estar com a igreja de Cristo. É impossível um cristão que... A marca do cristão, nós vamos ver até aqui... Tá em Colossenses, vamos ler aqui já. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Peraí. Esse é uma marca dos cristãos, né, cara? Isso é bonito. Deixa eu ver. Eu creio que está em Colossenses 1. Cristo, graça, paz, a parte de Deus, ver se eu acho. Porquanto ouvimos da vossa fé. Olha lá, capítulo 1, né? Apóstolo Paulo está saudando a igreja. Eu tô com ele na tela? Tô. Tá. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ó, primeira marca de um cristão. Qual que é, Jean? Fé em Cristo Jesus. Segunda marca, do amor que tendes para com todos os santos. Esse todos aqui, óbvio que ele está falando dos santos que estão na China. Não, de todos aqui é a comunidade da igreja de Colossos, que abarcaria ali 3 cidades ali que congregava junto com a igreja de Colossos. A igreja de Colossos, Hierápolis, qual que é a outra, já? Eu acho que, salvo engano, ele fala aqui no final da... Eu não lembro, mas a igreja de Colossos, Hierápolis, e quem me ajudar aí, são 3 cidades ali que ficavam 9 quilômetros. Laodiceia, não era? Laodiceia? Laodiceia, perfeito. Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Ali tinha uma igreja, que era a igreja de Colossos, reunia esses irmãos. Então, veja, a igreja estava reunida, Paulo, veja, não existe desigrejado, tá, gente? Vou repetir, isso aqui é muito sério. Não existe desigrejado. Paulo está escrevendo aqui a carta aos irmãos que se reúnem. Esses irmãos são marcados primeiro, Paulo vai dizer, pela fé em Cristo Jesus. Se você não crê em Cristo Jesus, esquece, não tem cristianismo. Segunda marca do cristão, do amor que tendes para com todos os santos. Esses todos aqui é os cristãos da comunidade, tá? Esse amor não é algo sentimental. Eu amo o irmão lá da China. Não, é o amor relacional, sacrificial.
Amor demonstrado através do serviço que eu presto aos irmãos que eu estou vendo aqui, da minha igreja local. Se você não está numa igreja local, não diga para mim que você ama. Ficou claro, Jean? Claríssimo. Se o Jean mora na minha cidade, e não congrega comigo, não adianta o Jean olhar para minha cara e falar, não, Fernando, eu tenho um grande amor pelo irmão. Mentira. A igreja, nós nos amamos quando estamos reunidos como igreja. Quando eu falo desse amor aqui da igreja, que o apóstolo Paulo está dizendo, o amor que tens um com o outro, é esse amor sacrificial. Eu estou me doando. Quando eu sento com o Jean para ensinar para ele a palavra de Deus, comungo com ele, tomo a ceia com ele, canto com ele, oro com ele, isso é o amor. Vocês querem ver? Acha aquela parte para mim aí, Jean. O Jean saiu. Já eu mostro para vocês. Que Hebreus vai dizer para nós não deixarmos de congregar, quanto mais vezes que vai se aproximando daquele dia. Ele vai deixar muito claro que eu só posso demonstrar amor quando eu estou reunido com a igreja. Então, essa igreja é marcada pela fé em Jesus, pelo amor que tem para com todos os santos, e a terceira marca, a esperança. Fé, caridade e a esperança. É aquela que o apóstolo Paulo cita. Resta a fé, o amor e a esperança. Fé, a esperança e a caridade. Essa é a marca dos cristãos. Fé em Cristo, o amor para com os santos e por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Essa é a marca de um cristianismo, dos cristãos. Então, se você diz que creu em Jesus, mas não ama os santos e amar é estar congregado, estar reunido, não estou falando de templo aqui, eu estou falando de estar reunido com a igreja de Cristo, olha, essa não é a marca do cristianismo, tá? Então você precisa estar congregado, essa é a marca do cristão, crer em Cristo, esperar a sua volta e estar reunido com os santos, amando, sacrificando-se junto com eles, até que Cristo venha. Essas são as marcas. Se você não está, meu irmão, você precisa se preocupar e se arrepender desse teu pecado. Desigrejado não existe. Não, tudo filosofia, vãs sutilezas que não tem nada a ver com a cabeça que é Cristo, mas tem tudo a ver com a filosofia, os rudimentos desse mundo que não ama ninguém, que está cagando para todo mundo, cada um na sua, Deus por todos. Esse é o rudimento do mundo. Essa é a ideia do mundo. Cristão não, cristão é um corpo. Um precisa do outro, um se entrega para o outro. Se você não está numa igreja, numa comunidade local de cristão, se reunindo, se exortando, repreendendo uns aos outros, ensinando uns aos outros, suportando uns aos outros, dando suporte um ao outro para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Colossenses fala isso. Você não... Tá. Tem também, Jean? Se ele lembrar, nós vamos colocar aqui. Você não tem sintomas de um cristão. Você precisa estar na igreja. Agora, CCB não é igreja, tá, Marcos? Sabe onde está, Jean? 3 Colossenses 14. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 em diante. 3:12. Eu vou ver se eu acho aqui já. Peraí. Mas se você puder ler para nós, já nem preciso colocar. 3:12. Suportando, 12. Revestindo-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Essa palavra suportar não é olhar para a cara do Jean e falar, nossa, esse Jean aqui de novo, meu Deus do céu, mas fazer o quê? Tem que aguentar, né? Não é esse suportar, que nós falamos, a gente tem que suportar, né? Fazer o quê? Não, suportar, aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, é dar suporte, entendeu? Ó, Jean, pisa aqui na minha mão que eu vou te levantar, que eu vou te dar suporte para você subir ali, entendeu? Então, amado, não tem como você dar suporte ao teu irmão, amar o teu irmão não estando congregado com ele. Eu estou em casa assistindo o vídeo do Nicodemos, eu sou cristão, eu sou a igreja. Mentira. Você nem é a igreja e nem é cristão, tá? Igreja, não, você é um membro, você pode ser um membro ligado a outro membro. Você não é igreja. Isso é muito sério.
suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Aí, ó, perdoando, meu. Como é que eu vou perdoar se eu sou desigrejado? Isso é absurdo. Ai, meu Deus do céu. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Todas as cartas do Novo Testamento, nós vamos fazer um tema sobre isso. Todas as cartas do Novo Testamento é pautado em relacionamento. Não existe cristianismo sem relacionamento com os irmãos da igreja local. Claro que existe a igreja invisível, essa que nós vamos conhecer quando Cristo, nós estivermos unidos com Cristo, mas as cartas e aqui a igreja está relacionada à comunidade de cristãos de Londrina, de Estados Unidos, sei lá como é que é a cidade do Jande, Dayatuba, de São Paulo, de Franca, de Goiânia, de aqui é o Samuel aqui de Ourinhos, é Ourinhos, Samuel, Marília, sei lá. É por aí. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus! Paz de Deus! Aí, ó. A qual também foste chamados Ourinhos, em um corpo, domine em vossos corações. E sedes agradecidos. Aí o 16, ó só. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda a sabedoria, ensinando-vos uns aos outros e ademoestando-vos uns aos outros. Com salmos, hinos... Como? Fala de novo, já repete aí. Que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Certo. Não, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros. Olha a necessidade da igreja reunida, ensinando uns aos outros e ademoestando uns aos outros. É relacionamento, igreja é relacionamento. Nós temos que fazer uma live aqui, já só para falar de igreja, porque a maior deficiência de um CCB que sai dessa imundícia é estar numa igreja cristã. E ele chega lá, porque na CCB era o quê? Ele sentava lá, até Deus vinha servir ele, Deus ia... Era um culto a ele, aqui até o próprio Deus, agora é hora de Deus falar com nós, Deus vai te visitar, e Deus está indo lá no teu emprego agora, e Deus está indo lá na tua casa agora, e Deus está entrando no inferno para virar a mesa do... Ou seja, você era o cara, sentava ali, né, e Deus fazia lá as coisas, tudo era para você, a música, tudo para você. Numa igreja cristã, não, meu amigo. Numa igreja cristã, é justamente o oposto. E nós vamos falar sobre isso já. E o CCB tem muita dificuldade. Ele chega lá, ele não quer dar dinheiro para a igreja. Cara, esse é o maior problema já. Eles não entenderam nada o que é o corpo de Deus na terra. Que é a igreja que combate governos contrário a Cristo. É a igreja, a luz do mundo, e essa igreja precisa de dinheiro para crescimento do evangelho. Mas o cara não está nem preocupado, ele nem quer saber de missionário, de nada. Ele não dá dinheiro. Dinheiro é para mim. Deus deu dinheiro para mim comer, dormir bem, viver bem. Eu dou com um mendigo ali na rua, faço a minha parte. Exatamente. Cara, eles não têm ideia do que é a igreja. Eles não contribuem. Eles não ensinam, ademoestam uns aos outros. Não têm ideia de discipulado. Quer ser servido. Se acontecer alguma coisinha para ele, ele fica magoado, não volto mais para a igreja, não gostei disso, não gostei daquilo. Ele pensa que o culto é para ele, as pessoas estão ali para servir ele não quer servir ninguém, é um caos. Nós temos que falar sobre isso. Ele é uma pessoa que ele sai com ISO 9002, né? Ele saiu de uma seita, mas ele é o perfeito. E aí não cabe mais em lugar nenhum. Não cabe. Não cabe mais em lugar nenhum. Problema. Ah, aquela ali não tem o ósculo santo. Ah, mas aquela ali, ó, não usa bel. Ah, mas aquela ali o pastor recebe salário. Rapaz, o Coríntios tem um capítulo inteiro do apóstolo Paulo falando a respeito de salário, de provisão, de que todos ali que exerciam o ministério recebiam. As pessoas... O problema de um CCB é não respeitar a palavra de Deus. Simplesmente não respeita a palavra de Deus. Ele não é submisso à palavra de Deus ou à vontade de Deus. Então, humildade não existe. O cara já chega arrogante, prepotente. Né? Se não for no que ele quer, então capaz que ele até vai abrir uma igreja. Capaz que vai abrir uma para poder... Ficar do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Porque né, ele não veio para servir. Ele veio para ser servido. E se não for servido 9002, acabou. Ô, Jean, o nosso assunto aqui continua, tá, nego?
Nós vamos encerrar aqui. Deu 1h e pouco já, 1h30. E nós continuamos, tá, Jean? Muito bom esse assunto. Sim, sim. Pode ser? Só fazendo um Encerra aí, adendo então. para as pessoas aí, antes de encerrar e me despedir. Falar para vocês não se preocuparem, eu nem li os comentários aqui para não desviar o foco. Eu vou ficar ausente do meu canal e das minhas redes sociais um tempo. Isso tem feito bem para mim. Isso tem feito muito bem para o meu relacionamento com Deus. E a mim me importa Deus e Cristo e mais nada. Eu espero que vocês possam inclinar o seu coração para a palavra de Deus, para Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Respeitar o aspecto da Trindade. Compreender e orar a cada um, né, dos aspectos da Trindade, porque a gente que veio dessa realidade CCB é só Deus acima de tudo. Jesus, você me deu o seu nome aqui, acabou. Eu sei que você me salvou, mas beleza, acabou. Eu falo direto com o Pai aqui, que Deus, que Jesus, que nada. Espírito Santo, acabou, vixe, se Deus. Espírito Santo ou manifesta em línguas ou também não existe, nem sei o que é isso. O que é Espírito Santo, né? Não sei. Então, tem que procurar esse tipo de relacionamento. Às vezes eu vejo irmãos, ou alguns irmãos vêm me procurar no privado. Já vou abrir um canal para falar do Evangelho, o que você acha? Porque parece que não tem ninguém falando do Evangelho. Eu falei, nossa Deus, se não tem Paulo Júnior, Josemar Bessa, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, e, enfim, tem tanta gente falando do Evangelho, né? Eu acho que a gente tem que se livrar desse ego, meus irmãos. Pelo amor de Deus. E se esvaziar de verdade. Poxa, eu não sou ninguém. Eu estou aqui, eu e o Fernando, na tentativa de que vocês olhem para Jesus, olhem para as Escrituras, encontrem o Jesus das Escrituras e andem por essa verdade. Porque não tem a nossa verdade do que eu penso, o meu pensar, não importa. E vocês têm que fazer sim como bereano. Se quer assistir esse vídeo de novo, assista, mas pega a Bíblia, pelo amor de Deus, porque o diabo, ele faz isso muito perfeitamente. Manda vocês ler a Bíblia, vocês não lê, e aí acha que pelo fato que eu falei para vocês ler a Bíblia, nós somos confiáveis. Não, senhor! Não tenha por isso. Por que os bereanos eram elogiados? Porque, de fato, eles liam. Pega a Bíblia, lê. Eu quero ver se o que eles estão falando de verdade é isso aqui. Leia! Não valide o nosso vídeo só pelo que nós estamos falando. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque o diabo está aí em um monte de canal no YouTube falando em nome de Deus e mandando vocês. Irmãos, lê a Bíblia, porque se não for o que eu estou te falando, você descarta. Mas aqui é Deus que manda te falar. E está falando assim mesmo. E aí a pessoa acredita no que essa pessoa está falando simplesmente porque ele falou essa palavra mágica. Se não tiver na Bíblia, você descarta. Não. Olha na Bíblia mesmo. Não está ali, Deus não mandou homem nenhum falar em seu nome. Esquece esse negócio. Essa é outra vaidade que toma as pessoas que saem do ministério e abrem canais e continuam falando que Deus falou, que Deus revelou, continuam falando em nome de Deus. Isso é um vício doentio de pessoas que não têm preocupação com o reino de Deus e não têm preocupação com a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, gente. E tenha em mente, a verdade para o crente é as Sagradas Escrituras. Andar em Cristo é andar pelas Sagradas Escrituras. Se santificar é se santificar pelas Sagradas Escrituras. Entende? Vocês têm que entender que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, que é as Sagradas Escrituras. Não tem outra. Não tem outra filosofia, não tem outra ideia, alguma outra. Não existe. Quem quiser seguir por esse caminho, saiba, está servindo outro Deus. Está servindo o seu próprio Deus. Tenham essa preocupação. Entendam de uma vez por todas. As nossas ações pautadas todas pela verdade de Cristo. As nossas decisões são pautadas todas pela decisão de acordo com as Sagradas Escrituras. E para você ter o que queimar, o que meditar, porque tenta fazer esse exercício. Eu tenho feito e é maravilhoso. O tempo todo a nossa mente está escapando, pensando num problema,
em alguma outra coisa, pensando naquele que falou mal de você, ou pensando na vida de outro que fez alguma outra coisa contra alguém, ou pensando em política, nisso, naquilo. Bloqueia a sua mente. Busca do Espírito Santo poder para você bloquear ela. Pense em Deus, pense em Jesus, eleva uma oração. Se você pensou em algum irmão, ore por ele em vez de só pensar a respeito dele. Mantenha a sua mente, disciplina ela, e claro que essa força vem do Espírito Santo, não é nossa, a estar sempre em contato com Deus, para não ficar pensando besteira ou desviando. Se o seu olhar te levou a pecar, naquele momento mesmo, se arrependa. Peça perdão e peça para Deus te ajudar a tirar esses pecados de você. Nós só seremos santificados quando a verdade de Cristo, quando você se encher disso aqui, quando você transbordar isso aqui, você sempre vai ter o que compartilhar e o que queimar. O coração só vai queimar se você tiver a palavra para meditar nela, nas verdades de Deus. E essa compreensão só vai vir através do Espírito Santo. Porque senão vai acontecer de pessoas conhecendo muito sobre Deus sem ter um relacionamento com Ele. E sem ter um relacionamento com Ele, você negocia as verdades dele. Você não combate a maior idolatria que existe entre nós, que é nós mesmos. O nosso nome e a nossa reputação e as coisas que nós gostamos. Nós aprendemos por muito tempo que idolatria é só ajoelhar de frente a uma santa. E nós não olhamos com franqueza dentro de nós. Então, às vezes, você olha e nomine. É muito importante, gente, é muito importante nominar em oração os seus pecados. Senhor, eu não estou dando conta de me livrar desse olhar. Eu olho o peito das mulheres. Eu olho para a calcinha fio dental. Vamos pôr aqui a grosso modo. Senhor, eu não consigo deixar de desejar o carro do meu vizinho. Ora nominando as coisas. Porque assim que você ora nominando, você pode ter certeza que o poder soberano de Deus, através do Espírito Santo, quando você olhar de novo, o Espírito Santo vai te acusar para desviar o olhar. Quando você desejar de novo, o Espírito Santo vai te acusar para você não desejar mais. Quando você estiver fazendo aquele erro de novo, você não vai fazer mais. Nomine os seus pecados e os seus defeitos na oração. Confesse-os para Deus e, se possível, para alguém de confiança. Alguém que vai escutar e vai te doutrinar. Porque quando você confessa, você expõe a nudez. Confessar para um cristão, né, Jean? Confessar para um cristão. Não faça isso se você está na CCB, não faça isso. Lá não tem cristão, você vai... Os caras vão te matar lá. Nós não estamos tirando por parâmetro aqui a seita, né? Nós estamos falando de igreja bíblica. Por favor, né? Se confessem com cristãos maduros e de extrema confiança. Claro, de extrema confiança. Porque é muito importante você estar expondo a sua nudez para que ela saia de você. Isso é precisamente cirúrgico para a gente se livrar dos ídolos que estão no nosso coração. Assim você vai conseguir cada vez mais se encher da verdade, porque a hipocrisia que habita dentro de nós vai sair. Porque como você vai ter coragem de pedir para Deus te livrar de algo e você vai continuar fazendo aquela mesma coisa? Não vai, porque você falou com Deus. Cadê a sua palavra? A palavra que você empenhou para Deus. Ele vai te ajudar a se livrar dessas coisas. Então, nós temos que ter esse relacionamento íntimo com Deus. Vocês têm que construir isso. Eu e o Fernando, nós estamos tentando orientar vocês a ir para as Escrituras e buscar Jesus e buscar vocês, não é nós. Vocês não vão conseguir se satisfazer conosco. Esquece. Nós não vamos satisfazer os anseios da sua alma. Nós não vamos conseguir responder todas as perguntas que você tem. Você tem que estar numa igreja cristã para isso. Sem estar na igreja cristã, esquece. Outra coisa que tem acontecido comigo, eu não quero mais, é fornicários da congregação. Vem,
conta para mim que fornicou e que é como usa Jesus para permanecer na congregação. Primeiro, você devia ser homem ou mulher e confessar logo para o ancião e sofrer o vitupério. Conta que você pecou ali, acabou. Só que hoje, como essa igreja está tão maleável, vai passar a mão na sua cabeça sem tratar o pecado. Todo pecado necessita ser tratado, principalmente fornicação, adultério, entender a profundidade do pecado, para que você não caia mais nesse pecado, que ele seja extirpado da sua vida, da sua alma. Confessa, mas na congregação cristã não tem nada de bom. O que você pode fazer de bom é sair da congregação. Sobre Santa Ceia, nós sabemos que Santa Ceia não condena. Santa Ceia não condena ninguém. Só que a congregação cristã, ela prega Santa Ceia com temor. Embora eles deixaram 2, 3 anos aí sem Santa Ceia, quando eles quiseram relativizar, eles relativizaram e sempre vão fazer isso. Eles sempre vão fazer o que eles quiserem fazer. Eles não se importam com a palavra de Deus. A Santa Ceia não condena. Porém, é extremamente importante para nos dar comunhão com Cristo, lembrando do seu sacrifício, o motivo pelo qual morreu, os nossos pecados foram perdoados e temos comunhão com o seu corpo, com a igreja que você faz parte, igreja local. Então, se você não vai participar mais da congregação, procura uma igreja bíblica. Meu irmão, eu e o Fernando nunca vamos. Você sai da internet, vai procurar a igreja bíblica. Pelo amor de Deus, vai procurar uma igreja. Lá você vai ter pastor, vai ter pastoreio, vai ter disciplinado, vai resolver todas as questões que você tem para perguntar, que você quer ficar mandando WhatsApp para os youtubers para perguntar isso e aquilo. Você precisa estar em uma igreja local que te dê suporte para dirimir essas dúvidas. Sempre que chega a gente aqui perguntando para mim alguma coisa, Fernanda, minha esposa está tratando assim, está acontecendo isso, aquilo. Eu pergunto para ele, quando você foi conversar com o teu pastor, o que ele orientou? O que a igreja local orientou o irmão? Porque, meu cara, se você não está numa igreja bíblica, velho, se você não está sendo acompanhado por irmãos sérios, você vai naufragar, velho. É Deus que estabeleceu o corpo dele. Eu acho de uma loucura tremenda a pessoa querer resolver a vida fora das 4 linhas que Deus estipulou. A igreja é um meio de graça que Deus colocou para santificar-nos. Aí o camarada quer crescimento em Cristo, uma vida dentro de um casamento, por exemplo, de forma bíblica, tratar questões dentro de um casamento de forma bíblica fora da igreja. Ué, mas você então é especial. Deus deu Bíblia, oração e igreja. Você ignora a igreja e quer resolver. Não, peraí, meu irmão, você está contra Deus. Não, gente, é muito duro as minhas palavras? Pode ser, mas é a verdade. Fora da igreja você vai se desviar, se já não está desviado. Você é um apóstata. Fora da igreja de Cristo você é um apóstata. Até se for missionário. Sempre que o missionário que está lá não sei aonde, não tem. Tem uma igreja por trás suportando ele. Ele não está sozinho lá. Tem uma igreja por trás. Até o apóstolo Paulo vivia de cidade em cidade como apóstolo estabelecendo igreja. Mas existia a igreja por trás dele, dando suporte para ele. Tá bom, amados? Só para encerrar. O Henrique aqui está dizendo aqui, ó. O Henrique está dizendo aqui, atende o culto da construtora cristã no canal Josafá. Você tá fora da internet, você não viu, né? Então, né, Josafá? Eu não vi. Eu tô fora. O Josafá, nego, me atende um culto da CCB, com púlpito e tudo. Sério? Ô Jean, cara, eu quase morri de rir. Ele fez uma sátira. Ele penteou o cabelo, assim, igual aqueles ancião antigo. Colocou o púlpito, tinha até dois microfones, assim, já. E colocou embaixo aqui, ó, Construtora Cristã no Brasil. Cara, eu não acreditei naquilo. Ele atendeu o culto, pregou e orou. Eu quase morri de rir. E achei legal, porque depois que acabou lá o culto que ele fez, né? Ele falou, isso aqui, ó. Aí a pregação dele, Jean, foi um monte de
de jargão usado pela CCB. Eu vou virar teu cativeiro, você entrou aqui provado, angustiado, eu sou contigo, o gigante vai cair. Ele só foi repetindo. E, cara, perfeito. É a pregação CCB. Aquele monte de frase ridícula, ao vento, sem sentido, sem nada, e que você junta todo aquele monstro ali, sai um Frankenstein espiritual, aquele monstro cheio de remendo, nada com nada, e o povo sai, aleluia, glória, e ele orou agradecendo ainda. Mostrar o quão ridículo é frequentar um negócio desse, né, cara? E falar que Deus me visitou. É um absurdo, cara, é um absurdo. Foi de dar risada. Ô, Jean, eu vou despedir, nego. Já Tá vou bom, tá cortar bom. essa tomada Já aqui. abusei muito do seu tempo. Você já Deus tá abençoe a falando todos demais, pelo carinho, Deus me livre. pela paciência aí. Talvez semana que vem nós encontramos de novo. Essa semana não, mas talvez semana que vem nós encontramos. Ô, louco, você tá, o teu passaporte tá caro, hein, velho? Você tá louca. Rapaz, Deus está requerendo muito. Eu só me entrego. Valeu, meu irmão. Fica com Deus. Deus abençoe todo mundo, pessoal. Aí não passa do gado, hein? Falou, servô. Até. Até. Um abraço, gente. Eu não tô que nem o Jean, não. Jean só semana que vem. O homem tá difícil, viu? Tá muito apostólico demais. Hoje à noite tem live. Nós vamos continuar com a série Romanos, né? Romanos. Nós vamos falar hoje Romanos, capítulo 1, versículo 14. Só o versículo 14. Rapidinho, não vai dar 2 horas, não. Beleza? Então, até 9 horas da noite. Tchau, obrigado. Abraço, gente. Fica com Deus. Boa tarde a todos.